Oi! Uma outra coisa que eu percebi também, assim, é que, nossa, as coisas que eu limpei de negativas em mim, eu acho que nem 5%, eu tinha consciência de muita coisa, né? Mas a grande maioria nunca me passou pela cabeça. E são coisas que, se eu falar para quem me conhece, mesmo para quem me conhece desde pequeno, desde adolescente, se eu falar assim, nossa, eu limpei isso, 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 eu tinha um monte disso dentro de mim. Mesmo essas pessoas vão dizer, nossa, tu? Claro que não. Porque são coisas que, nossa, nem sei como explicar isso, são padrões de comportamento, são maneiras de responder às situações ou até maneiras de sentir que é tão diluído na nossa maneira de ser, ou às vezes é como se fosse um sentimento. A gente faz as coisas, faz várias coisas, a gente tá bem fazendo aquelas coisas, para as pessoas que estão olhando a gente, elas também estão vendo, estão achando tudo bom, tá tudo certo, mas existe um sentimento lá dentro que nos acompanha. Não em todas as situações, às vezes é só em uma, duas, às vezes é em várias situações da minha vida, em algumas outras não. E tem algumas coisas que estão dentro da gente meio que em tudo. Só que elas são tão sutis, são tão invisíveis que a gente nem percebe. E aí, controle foi. Eu não via que eu tinha isso. Essa necessidade de controle, que eu acho que tem muito a ver, bom, claro que tem muito a ver com a criação, tem muito a ver com ter responsabilidade desde cedo, né? Ter uma vida que obrigue a gente a ser muito responsável desde cedo, isso é uma coisa que automaticamente faz com que a gente tenha essa responsabilidade, né? Esse achar que a gente tem que ter o controle de tudo, né? Que tem que dar conta de tudo. Que se a gente não fizer, a nossa casa não vai, né? Ou assim, minha casa vai ficar um caos se eu não atender tudo. Então, assim, claro que tem muito de criação e da vida de cada um. Tem muito a ver, no meu caso, tem muito a ver com o feminino, né? Essa coisa que a gente traz do feminino, talvez por essa obrigação aí de ter que dar conta de tudo dentro de casa, de filhos, de não sei o que, né? Essa multifunção, e que eu imagino que os homens também tenham esse sentimento de cobrança embutido, invisível, do mesmo jeito que a maioria da gente, mas de uma maneira diferente, né? Talvez muito mais essa coisa de ter essa responsabilidade de trazer o sustento, né? Mesmo que hoje em dia não seja tão assim, mesmo que já seja dividido essa questão assim financeira entre homens e mulheres, né? Que os dois trabalham e tal. Mas aí que tá, essas coisas que eu tô falando, elas não têm a ver com a realidade, né? Elas são padrões que a gente carrega e às vezes nem sabe que estão ali. Então, assim, mas aí eu falando de mim, e de muita mulherada aí que eu conheço, e de muita gente, na verdade, não vou falar nem só de mulher, porque de muitos homens também que eu conheço, que tem essa... É quase que uma coisa de honra, né? De dar conta, de não ser incompetente, né? De não deixar furos, de não deixar buraco, de não se permitir, muitas vezes, de ter uma obrigação e de repente não se permitir não fazer aquela obrigação para de repente descansar, para de repente, né, essa coisa que tem a ver um pouco com o soltar que eu falei no outro vídeo também, esse relaxamento. Só que esse sentimento, essa coisa do controle, ele pode existir mesmo dentro de pessoas super tranquilas, que na verdade, né, é que claro, às vezes a gente é tranquilo em alguns aspectos e engana muito bem, mas por dentro lá tem um motorzinho de autocobrança, de autoobrigação, né? De ter que dar conta de tudo, desse controle que faz a gente não parar. Enfim, a gente vai aí dando conta de tudo e tal. E o que eu acho? Uma das coisas que eu identifiquei nessa situação que eu vivi com ele
foi isso, uma das coisas que eu limpei em mim foi ter o controle da situação, ou então ter que ter o controle da situação, né? Eu limpei muito, eu falava assim, ó, limpa dentro de mim o que me faz estar numa situação que eu tenha que ter o controle, que eu seja a cabeça daquilo ali, que eu tenha que levar tudo, porque naquele momento, além de muito sozinha, eu tinha loja, eu tinha casa e tinha uma pessoa doente. E eu tinha que dar conta de tudo aquilo, e era tudo muito trabalho, e ele me trazia muita demanda, muita demanda, e eu não tinha opção de, essa coisa que eu falei agora, né? Pior ainda é quando a gente cocria a situação que a gente não tem nem opção de falar, eu não vou atender isso aqui, porque de repente assim, que aconteceu, né, uma vez, tava louco, a polícia pegou, quase matou, tá? Quase matou o guri não fez nada, e a polícia ainda mentiu para justificar a agressão, né, e isso é muito revoltante, porque eram uns 8, 10 homens, eles ficaram machucando ele durante uns 40 minutos, até eu chegar. E se eu não chegasse, eles teriam matado. E aí, eu nem vou entrar nesse assunto porque, meu Deus do céu, muito revoltante, muito revoltante. Então, aí o que acontece? Fui lá, cheguei lá, tá, as polícias estavam quase matando. Claro que eu já cheguei lá transtornada, né? Aí, pronto, tá ali a situação. Ele perdido num surto psicótico, eu sabendo que no surto ele justamente ficava dentro dos sentimentos de desproteção, de coisas que aconteceram com ele desde criança. Então, eu sabendo que ele estava ali, eu olhava para ele, para mim era uma criança desprotegida. Eu sabendo que ele estava passando por todo um processo emocional dentro dele, sendo agredido fisicamente, violentamente pela polícia. Sabe que tu olha uma pessoa toda machucada, tu já vê que é uma criança ali que está sofrendo emocionalmente. Toda machucada. É muito triste, mas olha, muito triste. Quem passa por isso sabe. Aí tá ali a situação. Não tem como fugir, não tem como eu dizer, não vou me envolver nisso, vou para minha casa. Não tem como, né? Não, vai para a delegacia, vai não sei o quê, enfim, tudo que envolve. Mas aí eu limpava, sabe essa coisa de ter o controle da situação, de ter que estar no controle, de estar carregando o mundo nas costas, de estar se sentindo super sozinho, sobrecarregado e não poder parar, não poder apertar no botãozinho de só um pouquinho eu quero descansar, porque era uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Então, só que quando a gente está numa situação que a gente não pode escolher, é mais forte ainda o que a gente precisa limpar. É tipo assim, eu tinha tanto isso, esse achismo que eu tinha que dar conta de tudo, que eu criei uma situação que seria desumano eu não dar conta. Desumano no caso ali, com ele no caso, claro, e era desumano comigo eu dar conta, né? Mas naquele momento, óbvio que eu me deixei em segundo lugar, que eu tive que limpar isso também, me deixar em segundo lugar. Mas então, eu acho que muita gente que tá nessa situação que eu vivi, muita gente que tá convivendo ou com pessoas doentes, ou que está numa situação que tem que dar conta de muita coisa, que está carregando muita coisa nas costas sozinho, com certeza, se você está passando por isso, as pessoas estão passando por isso, com certeza tem esse mesmo padrão negativo. Essa coisa de se colocar em situações que a pessoa tem que ter o controle de tudo, que tem que dar conta, que para essa pessoa não é permitido descansar, que para essa pessoa não é permitido dar as costas, né? Às vezes pode ser com filho, enfim, com trabalho, com casa, com coisas que muitas vezes não é coisas que a gente queira mesmo largar. Às vezes é um filho que está com problema, né? Ou que vem com uma doença, mas que exige essa atenção, essa coisa. Então, o que acontece? Quando a gente limpa na gente essa necessidade de controle, esse achar que a gente vai ter que estar ali fazendo tudo, respondendo tudo, que senão... Tudo isso, quando a gente limpa na gente, como eu já falei, a gente enfraquece a situação negativa. Se eu tô numa situação que tem muita demanda negativa e que eu tenho que dar conta de tudo e que eu não posso descansar, quando eu limpo isso em mim, eu
automaticamente diminuo essas demandas negativas. E se eu tô com uma demanda negativa por causa de uma outra pessoa, quando eu limpo esse negócio de eu ter que dar conta de tudo, quando eu limpo em mim, eu diminuo a demanda negativa de outra pessoa. Então, por exemplo, se a demanda negativa de uma pessoa é um surto psicótico e que me traz muitas situações que eu tenha que estar no controle, que eu tenha que estar ali firme e forte, quando eu limpo isso em mim, ter que estar firme e forte, quando eu limpo isso em mim, eu diminuo o surto psicótico do outro, tá? Essa é a jogada. Claro que é uma coisa bem complexa, eu tô falando de uma coisa que eu percebi em mim, e são várias, né? No vídeo passado falei de escassez, o surto psicótico, ele me trazia perda material, né? Várias outras perdas também, mas falando aqui bem de coisa material, ele me trazia perda material, então escassez eu também limpei. Bom, e várias outras coisas que eu já comentei aqui e várias outras que eu ainda tenho que comentar. Mas, mesmo que não seja em relação ao surto psicótico, pode ser qualquer doença ou qualquer situação que a gente esteja sentindo essa sensação de eu tenho que dar conta, eu gostaria de parar, pedir para descer e não posso, sabe? Então, olha para dentro e limpa isso. Limpa esse negócio de achar que tem que dar conta de tudo, de estar metido em situação com um monte de problema e é tu que resolve tudo. Limpa, porque você vai sair dessa situação e vai transformar essa situação negativa. Essa situação ela vai ser menos negativa ou até começar a ser positiva, como foi o que aconteceu comigo, né? Claro, porque daí se a gente vai firme na identificação desses nossos padrões, claro que as coisas vão, como eu já falei, melhorando, 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 e melhorando até ficar como tá hoje, que falo, né? Tá tudo resolvido, graças a Deus ele tá super bem, tá tudo ótimo. E eu nem falo, assim, eu tô... claro que eu tenho muitas questões ainda, nossa, muitas coisas, eu tenho várias sequelas de tudo que aconteceu comigo, né? Não vou dizer aqui que eu tô 100%, muitas sequelas mesmo disso que eu passei com ele, do surto psicótico, assim. Mas não tem nem comparação as sequelas negativas com o benefício, com os resultados positivos, não só os resultados positivos, mas com as consequências positivas que viver tudo isso e fazer todo esse processo me trouxeram, né? Hoje eu sou uma outra pessoa e se eu tivesse que voltar atrás e não passar por tudo isso e ser aquela que eu era antes de tudo isso, eu escolheria passar por tudo isso para estar hoje como eu tô. Então vale a pena a gente olhar para dentro e ir liberando essas coisas que só nos atrapalham. Mas sempre lembro de liberar com amor, né? Porque a gente quer mesmo se libertar